A todos que estão nos ouvindo, nós iremos iniciar hoje a nossa sessão de mais um Hangout, falando sobre Google Apps, falando sobre o serviço adicional Google Vault. Essa tela que vocês estão vendo, eu estou compartilhando com vocês agora, tem um endereço de e-mail, né, que nós estamos disponibilizando, para que vocês possam estar enviando assim, as suas dúvidas ou perguntas para este endereço, e a gente estar assim tendo uma dinâmica de vocês poderem estar perguntando e nós, no decorrer da apresentação, tentarmos tirar essas dúvidas que vocês tiverem. Antes de iniciar, né, a nossa discussão sobre o serviço Google Vault, eu gostaria rapidamente assim, né, de comentar como vai ser o que a gente planejou para essa apresentação. Inicialmente, nós vamos comentar sobre alguns assuntos, né, antes de nos aprofundarmos sobre o Vault, entender o que é ele, fazer um comparativo, né, com relação ao Vault e o Postini, e entender alguns termos que são associados a essa ferramenta. E no decorrer, né, de novo, dessa apresentação, em todos os slides que eu compartilhar com vocês, vocês verão esse endereço de e-mail, né, a qual o Patrick, acho que muitos de vocês já conhecem, mas está se me auxiliando com essa questão de interagir com vocês e tentar responder assim, algumas dúvidas, algumas questões durante o treinamento. Ao final dessa apresentação do Vault, nós vamos comentar também sobre alguns pontos e algumas perguntas e dúvidas que foram enviadas, né, até a gente, e posteriormente estaremos postando assim outras, né, um informativo com todas as dúvidas, tudo aquilo que a gente abordou e aprendeu, né, nessa sessão sobre o Google Vault, ok? Eu gostaria também de comentar com vocês, hoje nós tivemos um pequeno imprevisto com relação às salas, e provavelmente talvez vocês ouçam algum ruído, estou aqui no meio da galera, né, fazendo esse hangout, então pode ser que vocês ouçam assim algumas ligações, algumas conversas paralelas, mas é o pessoal que está trabalhando aqui do lado, enfim, eu acho que o que vai valer hoje é a nossa intenção em exemplificar e demonstrar esse novo serviço que é atrelado, né, ao produto com o que tem em relação ao Google Apps, tá bom? Bem, esses aqui são os tópicos que nós preparamos para estar abordando e discutindo, né, e apresentando a vocês. Então, nós vamos passar sobre o que é o Google Vault, os termos que são associados, iremos fazer uma rápida comparação com relação ao Postini e o Vault. Iremos também comentar sobre o que são as políticas de retenção, depois vamos ver como é possível fazer consultas do histórico de mensagens que são da organização. Depois vamos ver como exportar esses dados e, por último, teremos algumas discussões sobre alguns pontos de atenção que devem ser tomados com relação a essa ferramenta, ok? De novo, só para reforçar, as dúvidas que vocês tiverem, perguntas, vocês podem estar enviando para esse endereço, googleapps@multiedro.com.br, que nós estaremos, assim, na medida do possível, no decorrer da apresentação, tentando responder essas questões que forem levantadas, tá bom? Bem, eu vou manter esse slide, né, essa tela aí para vocês por enquanto nós percorreremos sobre alguns pontos que estão associados aqui à nossa discussão de hoje. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que é o Google Vault, né? O Google Vault, ele é um serviço adicional do Google Apps, ele é um serviço à parte. E a função dele é permitir que o administrador da empresa ele possa reter, arquivar, possa pesquisar e exportar esses dados da sua organização com relação às políticas de cada empresa, né, que vocês têm aí no setor e na área de vocês. Né, políticas do setor financeiro, enfim, jurídico, políticas de retenção, são o que o Google Vault ele está aí para disponibilizar e permitir que o administrador ele tenha esse controle com relação aos dados da sua organização. Uma observação é que o Vault ele também é um serviço baseado na nuvem, né? Então ele roda diretamente né, na internet, e não é necessário que você instale ou se preocupe com manutenção de programas e tenha essa dor de cabeça. Então, seguindo essa linha de todos os produtos
que envolvem o apps, o Vault também, né? De novo, reforçando, ele é um produto à parte, existe um outro painel, como eu vou demonstrar para vocês, uma outra área de acesso, mas ele também roda direto na nuvem, então em qualquer lugar que você estiver tendo acesso à internet, você consegue trabalhar dentro dessa poderosa ferramenta. Bem, quem pode acessar o Vault, né? O Vault ele é um serviço focado à auditoria, à investigação, né, como vocês vão poder acompanhar no decorrer da apresentação. Por isso, ele não está acessível a todos os usuários da empresa. Tá? Os processos para que o acesso ao Vault seja liberado, é necessário que um administrador ele crie uma regra, está dentro do painel do Google Apps, uma função de administrador concedendo acesso ao serviço de Vault a determinados usuários. Tá? Esses usuários podem ser pessoas do setor jurídico que estão tratando de um caso, um advogado da empresa que precisa acessar posteriormente os dados que serão levantados e retidos com essa solução, ok? Bem, passando para o outro tópico, os termos associados ao Google Vault, nós vamos ver com mais detalhe quando eu exibir a tela do Vault para vocês, a gente vai retomar isso, mas só como uma primeira pincelada, o Vault ele tem alguns termos que costumeiramente vocês vão estar ouvindo, ou para quem for está utilizando essa ferramenta, terá que ter assim, né, uma noção com relação a esses termos. Então, um termo muito usado é a retenção. O que vem a ser a retenção? A retenção é um período de preservação, né, o tempo em que você vai querer preservar os dados de uma determinada conta ou do seu domínio. Essa regra, ela permite que você crie esse tipo de retenção a nível, né, de domínio, a nível de toda a organização, ou a nível de usuário, né, de uma única conta ou de várias contas específicas. Então, ligados à retenção, o Vault ele apresenta uma regra de retenção padrão, apresenta uma regra de retenção personalizada e ela apresenta também uma regra de retenção chamada por litígio. Então, uma regra padrão é uma regra de retenção que se aplica a toda a organização, né? De novo, só para reforçar. A regra de retenção personalizada é uma regra, né, como o próprio nome diz, ela é customizada. Ela permite que você adicione alguns parâmetros e direcione ela para algum usuário específico, alguma conta de alguns usuários específicos. Inclusive, você consegue delimitar algumas datas para que você possa aplicar essa regra. E a regra por litígio é uma ação, né, uma regra onde você adiciona uma conta de usuário e, em hipótese nenhuma, os dados desse usuário serão excluídos. Mesmo que você tenha criado uma regra de retenção para todo o domínio, onde o período de mensagens que você queira guardar seja de 10 dias, por exemplo. Olha, eu quero que após 10 dias essas mensagens elas não tenham mais que ser guardadas. Se um usuário a qual a regra de retenção ela foi aplicada estiver em uma outra regra de litígio, os dados desse usuário eles serão preservados, tá? Mesmo após a expiração de todas as regras criadas. A gente já vai ver isso também com maiores detalhes. Um outro termo muito utilizado no Vault é o caso. O caso ele é um registro, um recipiente, algo que estará relacionado com o tópico de dados, enfim, informações a qual você está pesquisando ou fazendo uma investigação, enfim, todos os dados, essas consultas, essas informações, elas são atreladas a um caso. E aí é onde tudo começa dentro da ferramenta Vault. Tá bom? A gente já vamos trabalhar com essas questões aqui na hora de apresentar que eu apresentar a interface do Vault para vocês. Por último, né, o tópico que eu queria abordar rapidamente com vocês é para aqueles que possuem, né, ou que são clientes do Postini na versão GMD, aquela versão que possui o recurso de archive, né, de você reter também, arquivar as mensagens de todos os domínios. Mas para quem não tem, vale talvez aí só o conhecimento. Então, um comparativo, né, eu não quero me aprofundar muito nos detalhes,
de cada uma das ferramentas, mas só resumidamente o que cada uma apresenta como diferencial. Então, dentro do Postini, o período pré-estabelecido de retenção de mensagens era entre 1 a 10 anos. Tá? No Vault, esse período de retenção ele é dinâmico. Você consegue setar um período muito maior do que 10 anos. Tá? Além de que no Postini, a retenção ela era aplicada apenas aos e-mails. Tá? Esses dados, dados de mensagens e aquilo que é atrelado ao e-mail. No Vault, você vai conseguir também fazer retenção de mensagens de bate-papo. Tá? No Postini, a retenção também ela era restrita somente, né, a mensagens, como eu comentei, e ele pode ser usado como outro sistema. Né, para aqueles que possuem o Postini, talvez usem ou não, mas sabem que ele pode ser utilizado como um recurso de roteamento de rotas, né, de fluxo de e-mail, pode direcionar mensagens para outros servidores, além do Google Apps. O Vault ele é uma ferramenta exclusivamente atrelada ao Google Apps. Né? Ela vai trabalhar em conjunto com o Google Apps. Né? Reforçando aquilo que eu disse no início da apresentação, ela é um serviço à parte, ela não faz parte daquele núcleo de aplicativos quando é adquirido o Google Apps, mas ela é exclusivamente voltada para o trabalho em conjunto com a solução de Google Apps, tá bom? Uma outra coisa que o Vault também ele apresenta é a definição de regra de retenção por organização, tá? Para que você retenha dados de todos os usuários aí da sua empresa, ok? Bem, eu vou compartilhar agora com vocês a tela do Vault. Deixa eu só me achar aqui nas várias telas. Então, acredito que vocês já estejam visualizando aí essa interface do Vault. Tá? Então, nós vamos ver agora, seguindo aquele tópico que nós divulgamos para vocês, eu apresentei aí no início da apresentação, nós vamos falar agora sobre como criar políticas de retenção. Né? Então, só para reforçar, a retenção, né, de novo, vai ser um período que você definirá de tempo para que as mensagens e os dados eles sejam preservados, né, isso a nível de organização ou a nível de usuário. Tá bom? A primeira vez que você se loga no Vault, a tela que você vai visualizar é exatamente essa daqui. Então, você tem um botão criar, você tem aqui a seção, né, o tópico de retenção, o tópico de casos e o tópico de relatórios, né, o menu de relatórios. Dentro de retenção é onde nós vamos trabalhar com a criação dessas políticas. Casos é onde você vai utilizar os recursos para pesquisa e consulta dos dados relacionados à tua organização, e aqui em relatórios existem algumas opções de auditoria ou de verificar os usuários que estão em retenções. Aqui na tela principal, vocês podem visualizar, né, alguns testes, são alguns casos que já estão em aberto, quem é o dono desse caso, né, e a última vez em que esse caso foi tratado ou foi acessado. Tá bom? Então, iniciando pela retenção, quando eu acesso essa opção de retenção, a primeira ação a ser tomada é a definição de uma regra de retenção padrão. A regra de retenção padrão, ela vai ser, né, aplicada a todo o domínio. Eu tenho o meu botãozinho aqui agora para modificar a regra, mas assim que vocês iniciarem nessa ferramenta, você terá um botão para definir a regra padrão. A definição da regra padrão, aqui você pode aplicar a quantidade de dias que você quiser, né, que você pretende manter. Claro, isso normalmente é ligado a essas políticas jurídicas da empresa. Tá? Mas aqui você pode estipular, enfim, 1 ano, 2 anos, 3, 10, 20, 30, o período de dias que você quiser e que fizer sentido, né, para as políticas da organização de cada um de vocês. Tá? Então, eu tenho aqui o período de retenção padrão por 365 dias. O período de retenção ele é iniciado quando o usuário ele recebe o e-mail. Então, se eu recebi um e-mail agora, no dia 6 do mês 6, pela regra de retenção que eu criei, esse e-mail ele vai ser preservado por daqui, né, dentro de um período de 1 ano, esse e-mail vai ser preservado.
Mesmo que eu, como usuário, apague esse e-mail da minha conta, o administrador, né, de acordo com a regra que ele criou, ele terá acesso por meio do Vault a esse e-mail, tá bom? Acima desse menu de retenção, eu tenho um botão chamado adicionar regra. E é por meio desse botão que eu posso criar as regras de retenção personalizadas. Tá? Na regra de retenção personalizada, aqui em cima, eu posso escolher a organização, né, que eu possuo lá no Apps, e especificar a organização que eu queira estar aplicando essa regra de retenção. Tá? No meu caso aqui, eu tenho apenas uma organização, tá, de teste, mas elas seriam exibidas aqui. Então, só para reforçar, a regra de retenção padrão seria para todo o domínio, uma regra de retenção personalizada, eu tenho aqui a opção de escolher e direcionar para uma organização e os usuários específicos dessa organização. Aqui eu posso adicionar os termos, tá, ou as palavras que eu queira que essa minha regra seja aplicada. Posso definir datas de envio, né, e recebimento e filtrar ainda mais os resultados dessa minha busca. Posso adicionar por meio desses campos os usuários, né, mesmo dentro de uma organização, eu quero filtrar, olha, por esses usuários específicos. Todos esses campos aqui, eles não são obrigatórios, com exceção o período de retenção. Tá? Então, a regra personalizada, você precisa definir, olha, eu preciso que esses, né, o resultado dessa minha regra, ele preserve os e-mails por 60 dias, né, 2 meses. E, de novo, né, ele funciona como a regra de retenção padrão. Eu posso definir o período de dias que fizer sentido para o caso, ou a investigação, ou a política que eu tenho aqui na minha empresa. Então, esse é o único campo obrigatório. Para que você teste os termos que você associou à sua regra, você pode utilizar aqui um campo e adicionar alguma conta de usuário, tá? Para que você pudesse visualizar, conforme você começa a digitar, aparece aquele recurso de autocompletar, e você poderia testar, então, as regras que você está criando a partir, né, desse usuário. Eu não coloquei nenhum termo aqui, nenhuma informação, né? Esse nosso ambiente, ele é novo, assim como esse serviço do Vault, a gente não tem muitas informações atreladas a ele. Mas se eu criasse uma regra de retenção personalizada sem esses critérios, ele seria abrangido a todo o meu domínio, tá, por conta da organização raiz que eu estou selecionando. E aqui no teste que eu fiz com o usuário e suporte, essa regra aqui, sem nenhum critério, ela pegaria, por exemplo, esse e-mail, né, esse dado de e-mail deste usuário. Ok? Uma vez que eu queira que a regra deu certo, os critérios que eu apliquei estão funcionando, eu posso utilizar o botão salvar. Tá bom? Deixa eu colocar aqui um outro usuário. Bem, como já existe, eu vou dar um cancelar, enfim. Aqui é uma regra, né, eu tenho aqui uma regra de retenção personalizada que foi criada com um período de 10 dias para onde ela vai abranger todos os dados da organização. Quando eu acesso essa regra, eu poderia aqui fazer algumas modificações, como datas, enfim, e estar atualizando esse meu período de retenção personalizada, ok? Bem, saindo da parte de retenção, nós temos a opção de casos. Né? Retomando, os casos, eles são um registro, um recipiente, um local onde eu vou agrupar os dados relacionados a alguma atividade de auditoria, investigação, consulta de dados relacionados à minha organização ou aos meus usuários. Ok? Quando eu expando esse menu casos, eu tenho outros submenus. Eu posso visualizar, né, os meus casos, posso visualizar casos que foram compartilhados comigo, os casos que estão fechados, ou seja, já foram finalizados, e aqueles que estão na lixeira. Tá? Um caso na lixeira, eu posso selecionar e pedir para que ele seja restaurado. Ele automaticamente virá para a opção de caso fechado. E aí eu posso selecionar, né, os meus casos, né, posteriormente, e pedir para que eles sejam reabertos. E aí eu posso novamente continuar tratando essas informações ou esse caso, se houver a necessidade dele ser reaberto. Bem, por meio de um caso,
É possível fazer pesquisas, é possível aplicar retenção, é possível definir algumas, né, regras também. Então, quando eu estou na opção de casos, eu posso utilizar a opção criar, né, o botão criar, e vai aparecer essa tela para que eu possa nomear o meu caso, né? Então eu vou chamar aqui caso de apresentação, enfim, eu tenho aqui uma descrição, e eu vou criar aqui o caso. Uma vez que eu crio, ele vem para essa tela, né? Quando eu acesso um caso já criado, eu tenho essas opções. Então eu posso criar retenções, esse menu, é essa opção, onde eu colocaria um usuário em um estágio de litígio. Então, clicando nesse botão, aparece essa caixinha e eu posso adicionar aqui os endereços, né? Por exemplo, eu vou colocar o meu usuário, vou colocar o usuário também, Thiago, e vou adicionar. Esses usuários vão ser inseridos individualmente aqui, olha, cada um com um registro, e por ter aplicado essa regra de retenção, né, na opção aqui por meio da opção preservar, eu estou, né, o sistema entende que esses usuários estão sobre um caso de litígio, que é relacionado com alguma ação judicial, enfim, alguma coisa ligada a isso, algum processo que a empresa está passando, o usuário foi mandado embora, enfim, alguma bucha relacionada a esse cenário. Bem, quando eu adiciono esse usuário dentro deste padrão, os dados dele não serão excluídos em hipótese nenhuma até que ele seja removido desse estágio de litígio. Então, eu gostaria de frisar bem que mesmo que eu tenha criado, eu vou voltar aqui um pouquinho, aqui nas nossas regras de retenções, mesmo que a minha regra de retenção padrão, ela tenha expirado para os e-mails desses usuários que estão em estágio de litígio, os dados de todos os outros usuários da organização, eles não vão ser mais preservados, né, porque a minha regra ela expirou. Porém, né, a exceção serão esses usuários que estarão dentro, ou sendo tratados como caso, e estando em estado de litígio, tá bom? Bem, uma vez que esses usuários não necessitam mais estar dentro desse cenário, eu posso selecionar e pedir para que seja removido essa retenção de litígio, essa retenção constante. Tem uma opção também de pesquisar, e é por meio dela onde eu posso criar, né, e vasculhar ou pesquisar esses dados relacionados ao título do meu caso. Então, eu posso direcionar aqui a fonte, se eu quero pesquisar em todos os dados da minha organização, se eu quero pesquisar apenas nos dados de usuários que estão em estado de litígio, ou se eu quero pesquisar dados não processados, são metadados de anexos que não foram indexados pelo sistema, né, do Gmail ou do Vault. Então, você pode também pesquisar essas outras informações relacionadas a esses dados. Tá? O padrão é utilizar a opção todos os dados. De novo, eu tenho aqui os termos. Deixa eu colocar teste, que eu usei bastante nas mensagens que eu troquei quando estava também interagindo com esse novo sistema. Eu posso especificar aqui as contas que eu queira direcionar, né, o meu resultado de pesquisa, e eu também posso definir um intervalo de datas onde e-mail ou mensagens elas foram trocadas, tá bom? Uma vez que eu faço isso, eu vou colocar a conta aqui, suporte, por exemplo. Vou pedir para que ele pesquise, e ele me traz como resultado, né, ele retornou tudo isso aqui relacionado ao usuário suporte. Tá? Então aqui eu tenho literalmente as mensagens, né, todas as mensagens, mesmo que essas mensagens não estejam mais na caixa do usuário, o administrador, né, por conta da regra de retenção, ele tem acesso a essas mensagens. Eu vou trocar de tela aqui para que vocês possam visualizar. Eu estou no usuário suporte, eu vou voltar aqui para a minha caixa de entrada, olha só, eu só tenho uma mensagem na caixa de entrada, vou mostrar aqui a lixeira também, olha, lixeira eu não tenho nada, e no marcador todos os e-mails eu só tenho um e-mail. Entretanto, por meio do Vault, e por conta da regra de retenção que foi criada, né, posteriormente, eu tenho acesso a esses e-mails ainda, tá bom? Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui esse e-mail do dia 28 de maio,
Se eu quiser visualizar o conteúdo dessa mensagem, eu preciso clicar nesse e-mail e eu vou ter aqui acesso ao conteúdo da mensagem. Esses links na parte superior me permitem visualizar detalhes do cabeçalho, né, dessa mensagem. Posso imprimir e posso visualizar também o original da mensagem. Bom, posso navegar por meio desses botões e eu posso também compartilhar esse caso com outras pessoas. Né? Então, vamos supor que uma pessoa lá, um assistente jurídico, ele cria um caso, né, esteja fazendo uma investigação ou uma questão de auditoria, e ele precise compartilhar esses dados com um advogado. Ele pode estar compartilhando, então, esses resultados de busca por meio desse botão, ok? Estou voltando aqui para os resultados. Uma coisa interessante é a opção de salvar a consulta. Então, eu poderia salvar esse resultado, tá? Vou dar um nome a ele. E automaticamente é criado aqui uma consulta, né, salva, para que eu possa automaticamente, quando abrir esse caso, não precisar ficar criando aqueles parâmetros na hora de pesquisar informações pertinentes ao que está sendo tratado. Então, vou voltar aqui. Em qualquer tela que você estiver navegando aqui pelo Vault, se você clica nessa palavra, né, no nome Vault, você volta para a tela inicial. Então, estão aqui os meus casos, apresentação. Eu tenho aqui em pesquisa a minha consulta salva, tá bom? A gente pode até tratar isso como lá nos pontos de atenções, mas deixa eu aproveitar e só, enfim, dar uma pincelada com relação à consulta. Eu salvar, né, a partir do momento que eu salvo os dados de uma consulta, eu não estou preservando estes dados, ok? Tomem cuidado para não confundir a regra de retenção com uma consulta, uma pesquisa salva. Qual é a diferença? Eu salvei essa pesquisa aqui de Hangout, ok? Hoje eu consigo acessar todos esses resultados. Amanhã, né, se por alguma eventualidade uma regra de retenção minha expirou, que estava sendo aplicada a este usuário, pode ser que o meu resultado dessa consulta salva não seja os mesmos, ok? O que eu estou salvando aqui na consulta são os critérios para que eu consulte a base de dados e tenha como retorno esses resultados, tá bom? Tenho também a opção de exportar a consulta salva, tá? Então, uma vez que você ativa a opção de exportar a consulta salva, você poderia estar exportando esses critérios. E aqui eu tenho a opção de exportar resultados. Então, quando eu exporto, eu quero, né, por exemplo, eu quero poder baixar esses e-mails ou fornecer esses dados para uma pessoa terceira. Eu posso colocar um nome, né, eu tenho que colocar um nome, e inicio a exportação. O sistema ele começa, então, a contar aí os dados, a fazer uma contagem dos dados que ele irá, o processamento desses dados para exportação. Eu não preciso aguardar a finalização, tá, desse processamento do sistema. Eu posso continuar a trabalhar. Então, eu vou voltar aqui nos casos. Deixa eu ver. Eu tenho um aqui onde eu já tenho uma exportação. Aqui, olha, o caso teste, eu já tenho aqui um resultado de pesquisa onde eu exportei esses dados, tá? Então, entrando na parte de exportação, os dados que eventualmente eu consulte, né, e os dados atrelados a um caso, que eu possa vir querer exportar, para que eu possa fornecê-los para outras pessoas, por meio dessa opção que eles irão, né, ser exibidos. Esse sinalzinho de verde indica que o processamento, né, de contagem dos dados ele já foi finalizado. E aqui eu tenho a opção de visualizar, né? A exportação ela vai me gerar alguns formatos de dados e eles podem variar de acordo com a informação, né? O tipo de anexo, o tipo de dado que está sendo atrelado àquela minha consulta e posteriormente sendo exportado. Mas, normalmente, vocês vão ter aqui, né, um metadado, um arquivo XML, um arquivo de CSV e um arquivo no formato MBOX. Tá?
Os e-mails que são exportados dentro dessa ferramenta, eles seguem esse padrão. O padrão Mbox, ele é um formato de arquivo suportado pelo cliente de e-mail Thunderbird. Então, uma vez que você finalizou o processo de exportação, você pode visualizar qual foi o critério que você usou nessa consulta. Você pode pedir para executar essa consulta de novo ou fazer o download, né, dos dados das suas consultas efetivamente, poder tratar isso, abrindo esses dados de novo aí no cliente de e-mail, enviando a terceiros para análise e assim sucessivamente, tá bom? A última opção é a opção de auditoria. Então, dentro do caso de teste, é possível que você gere um relatório de auditoria com relação a essas ações, né, para verificar quais dessas ações, ou qual é o comportamento dessas ações relacionadas a esse caso. Eu posso também definir uma data de início e fim, e posso, vamos supor que, né, o Tiago, o Ariel, a Bruna e o Patrick são pessoas que estavam responsáveis por esse caso. Eu poderia gerar um relatório especificando, olha, eu quero simplesmente saber essas ações do usuário Tiago e fazer um download. Ele vai baixar em um arquivo de formato CSV e aí eu abriria uma planilha, enfim, ou um outro programa que suporte esse formato para poder visualizar e analisar essas informações. Tá bom? Bem, para terminar a nossa apresentação aqui sobre essa ferramenta, existe aqui também uma outra opção de relatórios. Eu tenho, novamente, o recurso de auditoria. A opção de auditoria ela me permite, neste caso, gerar uma auditoria de todo o ambiente do Vault, né, abrangindo todos os casos e todas as ações que são feitas dentro deste cenário. Tá? Ou também eu poderia especificar apenas um usuário, né, um usuário pode estar tratando de N casos, ou ter feito N regras de retenções e outras ações dentro dessa ferramenta. Então eu posso, por meio desse recurso de auditoria, também fazer um download de um arquivo no formato CSV e analisar essas ações. E por último, eu tenho aqui um arquivo uma opção de retenção. Por meio dessa opção, eu consigo visualizar todos os usuários do meu domínio ou da minha empresa que estão em um estádio de litígio, ou seja, aquele estado de preservação de dados inalterados. Né? Enquanto eles estiverem dentro dessa condição, eles terão seus dados preservados pela ferramenta de retenção, que é o Vault. Ok? Bem, pessoal, o Vault é isso, tá? Ela é essa ferramenta que visa auxiliar essa parte de auditoria, investigação, ou algo atrelado a isso. Tá? Por meio dela é possível, então, você criar regras de retenções para que os dados da tua empresa sejam preservados. Nós temos clientes, né, que estão adquirindo esse produto, e de acordo com as políticas, né, da organização, né, tem clientes que estão assim definindo regras de retenção por 10 anos, por 20 anos, regras que fazem sentido. Olha, eu tenho que manter esses dados, ou dessa conta específica, eu preciso preservar esses e-mails, né, por problemas talvez futuros, ou por precaução, pelo menos em um período de 10 anos, né, ou 20 anos, isso é possível. Né, o Vault, ele tem essa ferramenta para apoio a vocês aí da TI, quando passarem, ou quando a empresa necessitar de fazer uma investigação ou consultar essa base de dados relacionados ao domínio de vocês. Tá bom? Eu vou voltar aqui na apresentação. Deixa eu passar aqui para o último slide. E eu gostaria de comentar com vocês, e encerrar aqui a nossa transmissão, alguns pontos de atenção. Tá? O primeiro ponto de atenção é com relação à exclusão de usuários dentro do Google Apps. Então, você, né, no Vault você criou uma regra de retenção, né, você tem lá uma regra de retenção padrão, ou uma regra de retenção personalizada, ou você pode ter um usuário estando em um estágio de litígio. Em qualquer um desses três cenários, se você excluir um usuário dentro do painel do Google Apps, os dados deles não serão mantidos pelo Vault. Tá? Então, esse é o primeiro ponto de atenção.
A Google recomenda que, nesses casos, ao invés da exclusão do usuário, ele deve ser mantido lá no painel do Google Apps, em um estado de suspensão, ok? Então, tome cuidado com isso. Se você, ao excluir um usuário, não sabe se ele está em estado de litígio ou não, você acesse a ferramenta de Vault, por meio daquela opção de relatório, você tem a opção de retenção, e aí você consegue enxergar os usuários que estão em estado de litígio, tá bom? Um outro ponto de atenção é se você precisar, eventualmente, exportar todos os dados que estão retidos dentro do ambiente do Vault. Vamos supor que você tenha aí 100 gigabytes de dados retidos dentro do Vault, e esses dados você reteve por um período de 10 anos. Você quer exportar essas informações. O máximo, o tamanho máximo que você vai conseguir gerar de um arquivo na hora de exportar dentro do formato MBOX é aproximadamente 10 GB, tá? Então você teria aí uma média de 10 arquivos para atender um formato, um tamanho total de 100 GB de dados que você reteve durante esse período de 10 anos, tá bom? Para aqueles que já possuem uma conta de apps, vocês que estão aí acompanhando essa nossa apresentação, talvez esteja se perguntando assim, puxa, mas se eu já tenho uma conta de Google Apps, eu gostei do serviço e eu quero adquirir, o que acontece com os dados que o meu ambiente já tem? Isso, eles vão ser abrangidos numa regra de retenção que eu vou criar, ou somente os dados a partir do ato ou do momento em que o serviço for ativado para o meu ambiente? Isso é uma coisa muito bacana, Para aqueles que pretendem adquirir essa ferramenta, o Vault ele é extensivo. Então, a partir do momento que você define uma regra de retenção, ele vai abranger todos os dados que você já possui e os dados que você passará a receber aí com um e-mail, anexo e assim por diante. Então, a resposta é, ele abrange, sim, ele vai abranger todo o conteúdo que você já possui no teu ambiente, tá bom? Um ponto de retenção, e isso é muito importante também entender. Regras de retenção padrão, é aquela regra que eu aplico a todo domínio, e uma regra de retenção personalizada. É entender qual é a ordem, como o Vault trata na questão de prioridade dessas regras. Uma regra de retenção personalizada, ela tem prioridade sobre a regra de retenção padrão. Então, imagine que você cria uma regra de retenção padrão assim, por 10 dias eu quero preservar os dados da minha empresa, eu quero garantir a preservação desses dados, mesmo que o usuário ele apague um e-mail. Tá? O administrador ele vai ter acesso a esses dados dentro dessa regra de retenção padrão que abrange todo o domínio. Mas você também, em contrapartida, cria uma regra de retenção personalizada, aplica a alguns usuários e dizendo assim, olha, eu preciso reter esses e-mails apenas por 2 dias. O Vault ele vai ter como prioridade a regra personalizada. Então, esses usuários a qual a regra personalizada foi definido lá um período de retenção de 2 dias, após 2 dias esses dados são excluídos, tá bom? Então, tomem cuidado com relação a essa ordem que o sistema trata essas regras. Ainda se atendo à regra de retenção personalizada, qual é a regra, ou qual é a ordem quando eu tenho mais de uma regra personalizada? Com períodos diferentes atreladas ao mesmo usuário. Então, o sistema ele vai ter como prioridade a regra de retenção personalizada com um maior período de retenção. Tá? Então, se eu tenho uma regra de retenção personalizada de 30 dias e uma de 1 ano aplicada ao usuário Thiago, o sistema vai colocar como ordem de prioridade a regra com um período maior, no caso, a regra de 1 ano. Tá bom? Um outro ponto a ser observado é quando eu aplico uma regra de retenção, o sistema ele não prevê a alteração, quando você aplica ela a uma conta específica, de alteração no endereço de e-mail do usuário. Então, se eu crio uma regra de retenção para o endereço thiago@multiedro,
Posteriormente, se esse endereço de e-mail for alterado para melofontana@multiedro.com.br, essa minha regra ela não vai mais ser funcional por conta dessa troca de endereço. Tá? Então, eventualmente, a regra ela precisa sofrer uma atualização e isso é feito, por enquanto, de maneira manual. Então, se atenham a isso. Se você cria uma regra de retenção específica para um usuário e, posteriormente, esse e-mail dele é alterado, o sistema ele não vai mais, né, abrangir ou preservar esses dados dessa regra que você havia criado, tá bom? Como comentado no meio da apresentação, também só para reforçar, né, não tinha espaço para colocar mais tópicos aqui, mas eu gostaria, né, só de retomar a questão da pesquisa. Né? Tomem cuidado para não confundir uma regra de retenção que tem por garantia e por meio de a definição de um período preservar os dados de uma organização com uma pesquisa salva. Quando eu salvo os critérios da minha pesquisa, eu estou simplesmente salvando as informações de entrada, os parâmetros de entradas para que eu pudesse obter aquele resultado. E esse resultado, ele pode ser variável, né? Ele pode mudar. A pesquisa que eu faço hoje com o mesmo resultado, ela pode ser diferente para daqui a um mês. Tá bom? Então tomem cuidado com isso. Se você precisa preservar esses dados de pesquisa, você deve criar uma regra de retenção ou colocar esse usuário em um estado de litígio. Pessoal, eu gostaria de agradecer, né, então a permanência ou aqueles que puderam participar. Posteriormente nós vamos estar disponibilizando, né, esse vídeo para que vocês possam aí participar e poder acompanhar e assistir essa apresentação, onde nós abordamos os principais tópicos com relação ao produto Vault. E, de novo, está aqui o nosso e-mail, né, para caso vocês tenham dúvidas, queiram estar enviando perguntas, caso a apresentação não tenha esclarecido de forma, né, total, e nem era o nosso intuito, não era esse nosso foco, era apenas apresentar a solução para vocês, para que vocês pudessem conhecer e ver se faz sentido, né, essa solução aí como parte da infraestrutura e do ambiente de vocês. Bom, eu mais uma vez agradeço, desejo a todos um bom dia e até o nosso próximo Hangout com o próximo assunto. Um abraço a todos e até breve.